Na verdade, o ativismo judicial, né, e o desrespeito à nossa Constituição não é novidade, não é recente. Né? Lembro que eu lhe falei que o seguro-defeso é considerado uma das maiores fraudes previdenciárias do mundo. A cada 10 pescadores que recebiam o seguro-defeso, que no seu âmago, quando foi criado, foi uma medida de proteção social e de proteção ambiental, muito bem-vinda a medida, mas ela foi tomada pelo PT como uma forma, uma moeda de troca, uma compra de votos. Tudo que acontece na nossa vida depende da política e depende dos políticos, que quem escolhe somos nós. Ao invés de pedir mais estrada, fala, olha, a prioridade sua como meu senador, Jorge Seife, é realmente pedir para alguns ministros prestarem conta do que eles estão fazendo com a nossa Constituição Federal. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Para conversar com Jorge Seife. Eu tenho mania de falar Jorge Seife, não sei porquê, mas Jorge Seife, né? Mas eu vou checar com ele. Eu entrevistei, tem uma entrevista dele no meu canal como secretário da Pesca e agora eu entrevisto como o mais novo senador por Santa Catarina. Olha ele aí com esse sorrisão. Tudo bem? Oi, Leda, tudo bem? Tudo bom? Parabéns pela vitória. Obrigado, graças a Deus em primeiro lugar e ao povo catarinense que me deu essa oportunidade de representar o nosso lindo estado dentro do Senado Federal. Uma boa noite para você, para a senhora. Muito obrigado. Para você, por favor. Boa noite para todos que estão nos assistindo. A gente está vivendo um momento muito estranho, né? Acabei de ver o Fábio Faria e o Fábio Weingarten falando que há 154 mil a 164 mil, já nem sei mais quantas mil inserções que não foram feitas, né? Mais de 150 mil inserções, especialmente no Nordeste. Eu acompanhei o pronunciamento dele, que isso dá um desequilíbrio, né, Leda, na nossa democracia e no processo democrático, que é inaceitável. Isso é inaceitável. Né? Aliás, o processo democrático está sofrendo abalos sísmicos, né? Sim, eu não sei como ele consegue ficar de pé diante de tanta loucura. Não é? Leda, imagina, né? Você não poder chamar um ladrão de ladrão, um quadrilheiro de quadrilheiro, um ex-condenado de ex-condenado. É uma loucura. Ou seja, nós estamos vivendo o quê? No período lá da... Enfim, é uma loucura. Vou falar a verdade, você é jovem, eu não sou. A gente está vivendo uma coisa parecida com 1968, 69, 70. Quando eu cheguei na faculdade era assim, quando eu cheguei no jornalismo profissional ainda era assim. E a gente está vivendo isso. Outro dia eu vi a Ana Paula Henkel nos Pingos nos Is, da receita de bolo. Eu falei, meu Deus, eu vi tanta receita de bolo na primeira página do Estadão, quando esses cabelos eram negros. E não mudou nada, né? Não mudou nada. Continua sendo linda, como sempre. Você é muito gentil. Mas, na verdade, é uma tristeza a gente ver isso, né? Eu acreditei nas manifestações do Censura Nunca Mais, sabe? Acreditei mesmo. E fico muito triste de ver isso hoje. Você também deve ficar, porque todo mundo fica, né? A censura não é benéfica. Leda, o que nós, infelizmente, né, um diagnóstico, ontem, inclusive, gravei um vídeo para minhas redes sociais, na verdade, o ativismo judicial, né, e o desrespeito à nossa Constituição não é novidade, não é recente. Né? Desde, por exemplo, que a Dilma Rousseff foi empichada, quando concederam para ela os direitos políticos, ali nós víamos já a nossa Constituição ser realmente desrespeitada, ser rasgada. E de lá para cá, o ativismo judicial, né? Cada um ali dentro tem uma interpretação da Constituição. E agora,
com a presidência do Alexandre de Moraes ao TSE, nós chegamos o que eu entendo como fundo do poço, né? Imagina, Jovem Pan, Brasil Paralelo, Jornal Cidade Online, YouTubers, todo mundo sendo cancelado. Revista Oeste. Revista Oeste. Ou seja, eu vou confessar para a senhora algo. Eu assisto diariamente. Senhora, não. Ai, me perdoa. É mais por respeito e reverência do que por outra coisa, viu? Mas eu sei. Eu acompanho o Pingo nos Is. Aliás, eu não consigo, né? Eu não tenho estômago, não tenho consciência e coração para assistir hoje qualquer outro canal de TV. E nós sabemos, a Jovem Pan, ela tem ali alguns contrapontos. Temos ali jornalistas que são declaradamente opositores do governo e críticos ácidos do governo. Eu acho que é assim que funciona a democracia, porque não existe governo perfeito, não existe presidente perfeito. No entanto, os outros jornais, eles deturpam, mentem, desqualificam. Não dá para assistir. Não temos Os outros condições. canais de televisão não têm contraponto. A Jovem Pan tem contraponto em todos os seus programas. E há vários canais que não têm contraponto, né? Sim. Então, o relacionamento de outras mídias, né, do pool de empresas, especialmente a mídia tradicional, as mídias mais fortes do Brasil, são opositoras declaradas ao governo. Críticas serão sempre bem-vindas, porque com críticas nós crescemos, nós melhoramos, nós despertamos. Eu acho que é assim que funciona a vida. Mas é um ativismo político inaceitável para a imprensa brasileira. E como é que você viu ontem o episódio do Roberto Jefferson, né? Como é que você analisa isso? Por que será que ele teve essa atitude? O que aconteceu? Porque ele foi realmente deselegante, desagradável, né? Ele tem um jeito de ser e de falar que a gente não pode concordar, né? Porque é uma coisa grosseira, não é um jeito correto de protestar, né? Mas também não é correto o que a jornalista falou da filha do presidente, uma menina de 12 anos. Né? Eu vou falar com a senhora o seguinte, eu acho que Roberto Jefferson, ele tem sido, assim, realmente uma voz anti-censura e anti-ativismo, e vamos separar, né, os episódios. Mas ontem, realmente, policiais, forças policiais, cumprindo determinações judiciais, que eles foram, né, que é o ofício deles, cumprir decisões judiciais. Ele recebê-los à bala, ele perdeu completamente o juízo e perdeu completamente a razão. O que ele falou da ministra Carmen Lúcia, não sou simpático a ela, sei que ela também é uma ativista judicial e ela também não se posiciona como uma ministra que deveria defender a nossa Constituição, mas a forma, né? A forma, o conteúdo do Roberto Jefferson eu concordo do que ele falou, mas a forma, né? Ofensivamente, comparando com uma prostituta, isso não existe, porque nós temos dignidade, todos nós merecemos e queremos e exigimos respeito, e quando ele recebeu aqueles policiais à bala, eu acho que ele não está em perfeito juízo. Eu creio que com prisão, com um problema de saúde avançado, vendo as arbitrariedades, né? A prisão dele foi totalmente ilegal e isso não se discute. Então, eu imagino que seja uma pessoa enclausurada, vendo essa loucura toda, sem poder falar, preso, sem ver familiares, sem comer direito, sem se alimentar direito, ansioso. Então, com certeza, ele não está no perfeito juízo, né, em receber policiais à bala. Então, mas ali ele perdeu completamente a sua razão e agora, justificadamente, foi preso, tentativa de homicídio, e precisa pagar por seu crime. Isso foi uma atitude criminosa do Roberto Jefferson, ainda que eu seja muito simpático e concordo com muitos de seus posicionamentos. Por exemplo, a entrevista, Leda, que ele deu no Direto ao Ponto, eu considero
né, lá para o Augusto Nunes, o qual eu tenho muito estima e muito respeito, eu acho que ela foi impecável. Ele trouxe ali elementos maravilhosos sobre democracia e a evolução do ativismo judicial no Brasil. É uma pena que ele ontem perdeu a razão, mas ele perdeu uma coisa que eu não concordo, que é o direito a advogado. Isso é uma coisa muito injusta, porque não existe em nenhuma parte do mundo, né? Todo mundo tem. Quem não tem dinheiro para comprar um, para pagar um, tem direito à justiça gratuita, né? Espero que alguém reveja isso, né? Para dar a ele o amplo direito de defesa, como todo preso tem, né? Mesmo os que cometem crimes hediondos, os horrores que a gente ouve por aí, né? Mas você sai da Secretaria da Pesca, você descobriu, por exemplo, eu me lembro que eu fiz uma entrevista com você, que você me falou que algumas centenas de pescadores não eram pescadores, né? Sim. Você descobriu várias irregularidades na Secretaria da Pesca, né? Sim, fizemos um trabalho muito bacana, especialmente profissional. A primeira atitude que nós tivemos lá, Leda, foi realmente afastar as pessoas que não tinham seus currículos, suas formações dentro de aquicultura e pesca, e trouxemos ali engenheiros de pesca, engenheiros de aquicultura, oceanógrafos, biólogos, veterinários, ou seja, uma secretaria que é técnica, que faz leis normativas para a pesca, para a aquicultura, tem que estar ocupada por pessoas que têm alguma ligação universitária, né, na sua formação com essa atividade. E a partir daí começamos a realmente ver muitas irregularidades, muitos problemas, muitas fraudes previdenciárias. Eu lembro que eu lhe falei que o seguro-defeso é considerado uma das maiores fraudes previdenciárias do mundo. A cada 10 pescadores que recebiam o seguro-defeso, que no seu âmago, quando foi criado, foi uma medida de proteção social e de proteção ambiental, muito bem-vinda a medida, mas ela foi tomada pelo PT como uma moeda de troca, uma compra de votos, porque eles ofereciam benefícios para quem não exercesse nenhum ofício ligado à pesca e aquicultura, para realmente uma permanência no poder. É o que o ministro Gilmar Mendes já vociferou alguns anos atrás, da cleptocracia. Eles roubaram, Leda, o nosso Brasil aonde puderam, onde quiseram, onde entraram. E, enquanto governo federal, se apoderaram, né, de vários órgãos, de vários ministérios, de várias secretarias, e na pesca não foi diferente. E você chega agora ao Senado, a um Senado diferente das formações anteriores, né? Um Senado que está enchendo a gente de esperança de que seja realmente a casa. Primeiro, porque é uma casa do povo, né? As pessoas são eleitas, e o poder maior do legislativo, e a gente tem a esperança que seja um Senado mais firme, né? Comprometido com as causas nacionais. Qual que é a sua expectativa? Leda, talvez, eu vou te chamar de você contrariado, viu? Com isso. Talvez você possa até me confirmar essa informação. A informação que nós levantamos é o primeiro congresso, incluindo Senado e Câmara, desde a redemocratização do Brasil, mais centro-direita. Isso mostra realmente aquilo que nós vemos, por exemplo, com quase 90% de cristãos no Brasil. E aí eu falo de diferentes linhas, né? Católicos, evangélicos, espíritas e outras linhas que seguem o cristianismo. Os valores, então, da maioria dos brasileiros sendo representados. Eu atribuo isso ao presidente Bolsonaro, que em 2018, ele, quando entrou na campanha e se elegeu presidente, o que eu, como cristão, considero um milagre, porque, Leda, veja, um homem com 7 segundos de televisão, num partido nanico, que fazia a sua comunicação com o seu público através de um celular, dentro de um canal no Facebook, em cima de uma prancha de surf, no rabiche de luz nas suas costas. Se eleger, para mim, foi um milagre, porque foi ele realmente contra o establishment, contra os partidos políticos, contra a velha política brasileira, que nós não tínhamos esperança que isso fosse mudar. E uma vez no poder, ele começou a nos mostrar e nos conscientizar da importância da participação efetiva
enquanto cidadãos para cobrar, para entender, para participar enquanto cidadão. E eu vou confessar, né, para você, como é que era a minha vida, né? Nós trabalhamos com pesca, trabalhamos com pesca, meu pai está na atividade há mais de 50 anos, uma empresa familiar que produz pescados. Então, desde os 12 anos, eu trabalho com meu pai na nossa peixaria, começamos no Rio de Janeiro e hoje estamos aqui em Santa Catarina. Então, qual era a nossa rotina, Leda? Eu creio que o que eu vou dizer vai representar muitos brasileiros, né? Nós acordávamos cedo, trabalhávamos, cuidávamos de filho, levava o filho para a escola, pagava boleto, almoçava, voltava para o trabalho. E política não era a nossa rotina, nós deixávamos para lá. Só que, no fim, tudo que acontece na nossa vida depende da política e depende dos políticos, que quem escolhe somos nós. Quantas e quantas vezes, e eu creio que contigo aconteceu também, de no dia das eleições, pessoas nos ligarem, amigos, familiares, tá, eu voto em quem? Eu não tenho nem candidato, eu estou quase votando em nulo, me fala um nome aí, você conhece alguém? As pessoas não se interessavam por política. E isso mudou. E essa mudança, que é estruturante, estrutural, importante, fundamental para um país melhor, passa por uma escolha melhor dos candidatos, o que eu creio que aconteceu nessas eleições. Eu tive a sorte, eu atribuo primeiramente a Deus, né, que nos deu essa oportunidade. Eu jamais imaginei entrar na vida pública, o presidente Bolsonaro que me fez esse convite, e fui eleito com quase 1,5 milhão de votos, né, graças a esse voto de confiança, essa procuração em branco que os catarinenses nos proporcionaram para melhor representá-los dentro do Senado Federal. E quando você foi para a Secretaria da Pesca, como é que se deu isso? Você não era político, não tinha nenhuma ligação com a política? Não, eu sou produtor rural, né? Trabalho com meu pai desde pequeno. Batemos vou te falar assim de uma forma bem resumida. Batemos na casa do presidente Bolsonaro para tirar uma foto com ele lá na Barra da Tijuca e para entregar uma lista para ele. É impressionante. O presidente é totalmente fora da caixa, né? Então, eu fiz uma lista com os problemas da pesca, os problemas que nos afligiam enquanto produtores rurais. Nós temos barco, etc. Então, eu fiz uma lista ali com 20, 25 itens, batemos na porta dele para tirar uma foto e entregar a lista para ele. Presidente, resolve a pesca no Brasil, que nós temos assim uma pujança, uma potencialidade inacreditável, e sempre foi utilizada essa pasta, né, a pasta da pesca, da aquicultura, sempre como moeda de troca, roubalheira, venda de licença, escândalo de defeso, escândalo e roubalheira, o que nós, infelizmente, nos acostumamos com outros governos. E aí o presidente nos convidou para entrar. Olha que loucura, 2 desconhecidos entrando, Leda. Você e seu pai? Eu e meu pai. Entramos na casa dele, ele nos convidou. Sentamos na mesa ali na sacada da casa dele, ali na varandinha. Começamos a tomar café naquele copinho de requeijão e começamos a discutir sobre pesca, aquicultura, sobre política, sobre futuro, sobre expectativas. Ele já estava eleito. E o que eu imaginei também... Ah, ele já estava eleito? Ele já estava eleito. Isso foi em novembro de 2018. Caramba. Então, o que eu imaginei? Que o presidente da República tirar uma foto comigo já para mim seria a glória. Agora, imagina ele me receber. Imagina a primeira-dama do Brasil, porque ele já estava eleito, fazendo... Não é machismo, não é nada, mas a simplicidade dessa família. A primeira-dama indo para a cozinha fazer cafezinho para 2 peixeiros. E ali... Imaginei, sei lá, ficar uns 10, 15 minutos com eles, Leda. Ficamos 4 horas conversando sobre tudo isso. E eu entro, Leda, na casa do presidente, como apoiador, como eleitor, como um fã do presidente, né? E saí da casa dele como secretário nacional de pesca. É uma loucura, e só Deus para explicar. E, logicamente, o presidente Bolsonaro, né, me convidou, e eu aceitei de pronto. Tem uma camisa do Luciano Hang, Leda, que diz o seguinte: o Brasil que nós queremos depende de nós. E é uma realidade. Imagina que eu fui ali cheio de críticas à pesca, à gestão da pesca, vendo os problemas e propondo soluções. O presidente falou, não me entrega essa lista de pepino. Ele não falou pepino, mas eu vou economizar aqui a nossa audiência. Tá. Essa lista de pepino, não, vamos lá comigo, eu não tenho ninguém para pesca. Você não entende do negócio? Você não trabalha com isso?
Então vai comigo para Brasília e me ajuda. Eu vou reconstruir o Brasil e eu quero que você trabalhe na pesca para reconstruir a pesca brasileira. E assim, Leda, um peixeiro, um produtor rural, um pequeno empresário virou secretário nacional de Aquicultura e Pesca. É uma loucura, Leda. Muita loucura, muito legal essa história. Agora, me conta uma coisa, o que você pescava, você e seu pai pescavam, depois abriram um pequeno negócio, como é que esse caminho se deu? Olha, meu pai, ele assim que saiu do Exército Brasileiro, ali em 77, 78, nós somos de uma família de imigrantes árabes, sírios, né? Então, meus Sim. avós abriram no Rio de Janeiro, no bairro de Bangu, um Secos e Molhados, tinham 8 filhos para criar, então vendiam ali cereais, cachaça, arroz, enfim, carne seca. E aí meu pai Pesava o arroz? pesava o arroz naquela balança, Eu aquela sei, balança eu que sou de ninguém uma mais família árabe. conhece. Eu sou de uma família libanesa que Ai, tinha um armazém em Juiz de Fora, Minas Gerais, e a gente pesava com aquela sapata, sabe? sim, Não chama colocava sapata? aquela. Aquilo que Sim, cobre? A aquele gente... peso grande de um lado. E a Então, balança com meu. os pesos. Isso. A minha história é Então, essa. Eu, com 10, 11, 12 anos, chegava da escola, fazia os deveres e ia para o balcão. Isso me custou ajudava. quase um cancelamento, porque eu declarei isso uma vez, e aí me cancelaram no Twitter, porque eu seria a favor do trabalho infantil. Alô? Entendeu? Só Nossa. era eu, meu pai e minha mãe. Queria que eu fizesse o quê? Ficasse sozinho em casa, eu tinha que ficar no armazém. Eu não tinha outro Nós lugar temos. para ficar. Olha, Leda, eu tenho 45 anos, né? Mas eu acho que eu tenho, às vezes, eu acho que eu tenho 90, porque eu entendo o seguinte: deixa eu explicar para a senhora, para você e para quem está nos ouvindo, como é que eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Eu cheguei Ah, para o meu pai e disse assim: Leda, pai, poxa, o senhor está me dando aí tão pouquinho, né, de mesada, eu quero comprar meu álbum de figurinha, eu quero comprar um lanche melhor na escola, eu quero trocar ali um acessório da minha bicicleta, e, pô, esse dinheiro não está dando para nada. Meu pai falou: você quer mais dinheiro? Vai trabalhar. Mas, pai, eu estudo. Não, você estuda pela manhã. Vá de tarde, encosta o umbigo lá na peixaria do pai, que eu vou te dar um salário mínimo por meio período, ainda vou quebrar teu galho. E a partir dali eu olha. comecei a tomar gosto pelo trabalho e de lá para cá nunca parei. Eu acho que o trabalho nunca deixou de dignificar ninguém, muito pelo contrário. Hoje, Claro. né, nós vemos que Trabalhar faz muito bem. a E era é juventude, um negócio da tua família, é uma coisa do imigrante, né? A gente tem essa. sim, É assim que a gente é, né? Eles vieram do Líbano, da Síria, vieram de muito longe. Eles sabem lutar, eles sabem que tem boletos, mas eles sabem como é que se paga boletos, né? sim. Eu E aí, também, eu meu. era entregadora oficial do armazém do meu pai. E às vezes eu me atrapalhava um pouco, deixava cair os biscoitos de maisena, por exemplo, que eu ia levar para as pessoas fazerem pavê, aquelas tortas de Sim, biscoito, né? Então, não maravilhoso. tinha biscoito empacotado, era biscoito a granel, que chamava. Sim, sim. Aí eu, às vezes, caía, eu caio muito, desde pequena que eu caía. Aí eu quebrava o biscoito e meu pai dizia: não tem importância, sua mãe faz palha italiana, vou pesar outra e você vai levar de novo. E vai dar tudo certo. E pior que dava, eu ia, não caía, entregava de novo. É muito legal. Isso não tem preço, né? Não, não tem preço Não tem realmente. preço. Então, meu pai sai ali, né? Retomando, respondendo a sua pergunta, meu pai sai do exército, o secos e molhados dos meus avós era muito pequenininho, não caberia os 8 filhos trabalhando lá dentro, e ele então passa aí para Praça 15, você deve lembrar da Praça A 15, onde peixe, era claro, comercializado o peixe ali, e começou a comprar pequenas caixas de peixe, botava no Fusca, ia para a região, né, para a zona oeste do Rio de Janeiro, e vendia em feiras livres. Então ele comprava lá dos pescadores, limpava o peixinho, fazia a banquinha dele ali de madeira e era um feirante, né? E assim ele foi, e aí do Fusca foi para a Kombi, aí já comprava mais peixe, aí os outros peixeiros da Zona Oeste, para não acordar cedo, para não precisar ir para a Praça 15, já falava: ô Jorge, traz para mim 2, 3 caixas desse peixe, que eu não preciso acordar de madrugada, eu te pago uma comissão. E aí ele foi crescendo, montou uma peixaria, montou uma distribuidora, por fim comprou barcos de pesca e hoje é a nossa atividade. Nós temos barcos de pesca, nós não vamos pescar, nós administramos o negócio,
temos pescadores profissionais que vão até, né, o mar, buscam peixe, e nós então ficamos com a parte logística, comercialização, enfim. Então, pescar efetivamente e já a fomos, costa de mas Santa Catarina é rica, né? a costa brasileira aliás, Leda, esse país, o que, que não é maravilhoso nesse É país, né? verdade. Nossa água é maravilhosa, nossos mares, nossos rios, nosso povo, né? Os imigrantes que criaram esse país. Nós não existe brasileiro, existe italiano com japonês, com africano, com tudo, com português, com alemão. Nós somos um povo totalmente um pouquinho do mundo, né? Então, o nosso povo é hospitaleiro, é maravilhoso. É E a nossa verdade. costa também é maravilhosa e tem muitas oportunidades da pesca no Brasil, assim E como a hoje, aquicultura. a Santa Catarina também tem muito, tem uma quantidade de pescado e tem aqueles, como é que chama isso? São umas culturas, uma cultura específica, não tem? Tem a maricultura, que produz ostras, mariscos e vieiras, essas Ai, ostra. delícias que todos nós amamos, né? E Nossa! Santa Catarina produz, Leda, 90% de ostras, mariscos e vieiras que o Brasil consome é produzido aqui na minha linda e bela Santa Catarina. Olha que barato. Você chegou aí menino, então? Eu cheguei aqui Cheguei aqui. Eu comecei a frequentar. Meu pai já veio para cá em 93 e 94. Eu me mudei definitivamente para Santa Catarina em 99. Eu já tinha 22 anos. Mas quando meu pai veio para cá, ele veio construir o seu primeiro barco aqui, porque nós aqui temos uma vocação de estaleiros, uma tradição de construção de barcos. Então, quando meu pai veio, ele começou, vem para cá. Eu, poxa, mas largar o Rio de Janeiro, meus primos, minha família, aquele apego familiar, né? E, por fim, ele, vem para cá, nós vamos construir uma empresa bonita e tal. E eu vim definitivamente em 99, apesar de, já desde o início da década de 90, frequentar Santa Catarina. E aí, qual é o forte da peixaria, dos peixes, do começo da vida do seu pai? Meu pai, se tirar, né, um pouquinho do sangue dele, colocar lá para um laboratório observar, Leda, tem ali umas sardinhazinhas, ao invés de células. Então, nós trabalhamos majoritariamente com sardinha. Trabalhamos com outras modalidades, mas majoritariamente tudo que nós temos na vida é, graças a Deus, em primeiro lugar, e a pesca da sardinha. Desde a feira livre, ele já comercializava sardinha limpinha e depois ele começou a produzir sardinha. Então, Leda, sempre que você comer uma latinha de atum, né, ou uma latinha de sardinha, que são feitas por diversas enlatadoras do Brasil, lembra do teu entrevistado dessa noite, porque nossos barcos majoritariamente produzem para essas enlatadoras. A maioria dessas enlatadoras ficam aqui em Santa Catarina e nós produzimos praticamente num regime de exclusividade, uma parceria de exclusividade para as enlatadoras. Nossa, de que barato! E olha que a vida inteira eu entrevistei médicos que falam que a sardinha é a grande solução, né, da família brasileira por conta do cálcio, né, de como faz bem para as mulheres, sobretudo, né, para a saúde das mulheres. Sim, o ácidos graxos, o Muito ômega legal. 3, é uma proteína magra, enfim. É deliciosa. Eu adoro sardinha. Frita, assada, na lata. Eu sou suspeito, Leda. Nisso eu vou ser suspeito igual alguns ministros do STF, se eu for falar de sardinha. O que vai ser seu foco no Senado? Olha, eu rodei aqui, Leda, nessa pré-campanha e na campanha, mais de 30 mil quilômetros por todo o estado de Santa Catarina. Eu vivo mais no litoral e os problemas do oeste catarinense, da serra catarinense, do sul catarinense, não eram de muito meu conhecimento. E como é que se faz política pública? Ouvindo a população, conversando, né? Então, rodei mais de 30 mil quilômetros por esse estado. E o meu foco, o que mais as pessoas me pedem, realmente é infraestrutura. Hoje é uma grande ameaça para Santa Catarina a falta de ferrovias, as rodovias que já não dão vazão ao agronegócio. O oeste catarinense, para que você saiba, é um dos maiores produtores de proteínas animais do mundo, com suínos, aves, bovinos.
lógico, peixe também aqui no litoral. Mas isso tudo está muito ameaçado, tá encarecendo a produção, a produtividade, especialmente por falta de infraestrutura. E quando fala de infraestrutura, qual é uma grande vocação de Santa Catarina, Leda? É o turismo. Leda, você conhece Santa Catarina? Você tem que vir Eu aqui. conheço muito pouco Santa Catarina, viu? Você eu vai fui vir aqui... uma vez. Acho que é dos não. estados brasileiros que eu menos conheço. Não, eu só você fui vai vir uma aqui... vez, mas eu vou repetir, porque eu vou aí comer essas ostras. Pode acreditar. Você vai vir aqui, eu vou fazer um peixe para você. Você vai comer sardinha, você vai comer merca, você vai comer ostra e nós vamos conhecer as belezas aqui de Santa Catarina, que Com para mim, certeza. eu sou Mas eu suspeito de entrevistei falar. outro dia a Carol Detoni e ela Sim. falou muito de uma falta de uma estrada, que agora eu não estou me lembrando qual, mas ela falou muito da questão rodoviária, da falta de infraestrutura, exatamente para o transporte das proteínas, que é a grande força do Estado, né? Ela deve ter comentado, Leda, da BR-282 e da 470, que são duas ligações, né, transversais que ligam o nosso estado do litoral dos portos, né, até a área, a nossa vocação lá para o agronegócio no Oeste. Então, a Carol se elegeu de forma maravilhosa, eu adoro ela, sou um fã do trabalho dela, e vamos trabalhar agora em casas diferentes, mas juntos, por Santa Catarina. Então, realmente, infraestrutura, corroborando com o que a Carol Detoni lhe comentou, infraestrutura hoje é um dos principais problemas. Agora, Leda, vou aproveitar que só nós dois estamos na sala e não tem ninguém nos ouvindo. Olha, são duas questões que o pessoal fala. Todo lado tem problema. Saúde de um lado, precisa de máquina de raio-x, de hospital. Né? A população vai crescendo, logicamente, as demandas vão crescendo. Outro lado não tem uma delegacia, o outro quer um presídio federal, porque não sei o quê. Agora, além da infraestrutura, né, o pessoal, eu vou fazer um gesto que a senhora vai entender na hora, porque foi um gesto que ficou conhecido em todo o Brasil. As pessoas querem uma cabeça, o pessoal está pedindo uma cabeça, entendeu? Mas, como, né, isso não depende só da gente, ou seja, olha como o nosso povo, agora falando muito sério, como o nosso povo está tão revoltado, né, com o ativismo judicial. Estão pedindo, ao invés de pedir mais estrada, fala, olha, a prioridade sua como meu senador, Jorge Seife, é realmente pedir para alguns ministros prestarem conta do que eles estão fazendo com a nossa Constituição Federal. E, de preferência, tire eles de lá. Isso é o que nós ouvimos da população. Não é uma ação unilateral, nós sabemos que isso é uma conjuntura, mas, com certeza, enquanto senador eleito, eu vou ouvir o meu povo e vou cumprir, literalmente, né, o desejo da minha população. Sou senador, fui eleito, Leda, olha só, eu nunca tinha sido nem vereador, Leda. Eu fui eleito com com quase 1,5 milhão de votos. É muito voto. Sensacional, muito né? voto. Sensacional. É Deus, em primeiro lugar, o presidente Bolsonaro, que foi um cabo eleitoral fiel, o Luciano Hang, o grande Luciano Hang, que, aliás, está censurado, falando em censura, está censurado porque fez um joinha num grupo de WhatsApp, né? Então, Luciano... Continua censurado, que já tem mais de um mês, né? Continua sendo censurado. Agora, imagina, Leda, onde nós estamos, se nós não estamos no mundo medieval ou pré-medieval, enfim, vivendo essa tirania, esse absurdo de não poder expor suas posições. Eu lhe falava antes, né? Quando a Ana Paula Henkel, o Vitor Brown falou, o Vitor falou, você tem que parar, Ana, você tem que parar porque nós fomos avisados aqui. Eu falei, não, eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Eu estava ao vivo, eu assisto eles diariamente. Eu falei, eu não acredito nisso. Nós estamos em 2022, falando em liberdade, democracia, emprego. Inclusive aqui a minha camisa, ó. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Ó. Liberdade, democracia, emprego. Então, liberdade é essencial para qualquer democracia. É claro. Imagina, é uma loucura o que nós estamos vivendo, né? A gente não quer viver sem liberdade de jeito nenhum, né? Porque não é vida, né? E não podemos aceitar, E precisamos realmente agora, no próximo dia 30, Leda, realmente ver de que lado esses ministros estão trabalhando,
para quem o TSE é trabalhando, porque isso eu não tenho mais dúvidas, eu tenho certezas. E agora, com essa denúncia do Fábio Weingarten e do Fábio Farias, nós vemos realmente que existe um partidarismo. As nossas cortes supremas eleitorais e a Suprema Corte já estão fazendo viraram um comitê político, Leda. Isso é inaceitável para cada um de nós brasileiros. E no dia 30 nós vamos dar a resposta. Né? Que tristeza, né? Você imagina que você é bem mais jovem que eu tenho 70 anos. Eu fui a muitos palanques, a muitas conferências, muitas palestras, muitas passeatas, exatamente pela censura nunca mais, pela liberdade de expressão, não é? Então, assistir isso de novo, meu Deus! Mas eu achei que na mesma encarnação eu não ia viver as 2 vezes. Ô, Leda, mas deixa eu te falar, eu sou muito otimista, né? E eu creio muito em Deus. Eu creio que o que tem ocorrido com o Brasil, especialmente de 2018 para cá, tem a mão do Papai do Céu, está cuidando de nós. E eu tenho certeza que nós, né, mudaremos esse quadro, especialmente com o otimismo que eu tenho, com o que nós fizemos, com o que o brasileiro fez, né, com as mudanças dentro do Senado e da Câmara. E agora eu tenho fé em Deus que nosso presidente Bolsonaro será reeleito e realmente vai seguir, né, respeitando a Constituição, como ele diz, respeitando as 4 linhas e colocando cada um na sua caixinha. Né? O Supremo tem que julgar se algum ato é constitucional ou inconstitucional. Ô, Leda, o que foi o aumento dos enfermeiros e enfermeiras do Brasil? O Barroso achar que não pode. 513 deputados, 81 senadores, sanção do presidente da República, ele não. Eu acho que não. O que é isso, gente? Então, mas eu sou otimista. Eu não sei. Nós vamos mudar eu não isso. sei que nome dá isso. Eu só sei que não é isso. Isso não existe. Não, né? Olha, nós sabemos que existem canais, né, com viés de esquerda e direita em todo lugar do mundo. Agora, New York Times e CNN, né, noticiando a censura no Brasil. Ou seja, até os jornais que seriam opositores, né, tradicionais opositores do presidente Bolsonaro, espantados com que a nossa Corte Suprema / Superior Tribunal Eleitoral tem feito dentro do Brasil. E eu vou te falar agora, Leda, já te passo a palavra, eu estou curioso para saber qual será a solução, uma vez que essas auditorias que foram feitas agora pelo Weingarten e Fábio Farias, entregando essas auditorias, como é que se resolve esse problema? Será que nós teríamos esses resultados no primeiro turno se essas propagandas fossem veiculadas? Quantos deputados, quantos governadores, quantos senadores e o próprio presidente da República foi prejudicado pela falta de inserção desses programas jornalísticos nas rádios de todo o Brasil? O que vai acontecer, Leda? Eu não tenho nem conhecimento. Agora, eu sei que é gravíssimo, mas eu não sei qual vai ser o desdobramento disso. Eu também não sei. Não vou poder te dizer porque não sei. Mas lamento muito o que tenha acontecido, né? Eu gosto da história das 4 linhas. Sim, sim. Olha, muitas pessoas reclamam... Eu me lembro que a ministra Rosa Weber, na posse do presidente Bolsonaro, ela deu a ele uma Constituição. Será que era o último exemplar que tinha lá? Provavelmente. Com certeza. Eles perderam e agora fazem do jeito que do que eles lembram, sei lá. Meu Deus. Lamentável. Nós estamos Não, mas a gente... piada, mas é grave, gravíssimo. A gente ri porque tem o nome de uma peça, inclusive, seria cômico se não fosse sério, ou seria cômico se não fosse trágico. Trágico. Sim. Mas, na verdade, eu espero que vocês façam um bom trabalho, que a gente retome o nosso caminho democrático, porque é o melhor regime de governo mesmo, né? E a gente gosta disso. E a liberdade é um bem extremamente precioso. É tão precioso, Leda, que ele está na Carta Universal de Direitos Humanos, ele é mencionado no artigo 220 da nossa Constituição, ele é citado em cláusulas pétreas, se eu não me engano, é o artigo 5º,
inciso 4º, inciso 9. Ele é tão precioso que ele é universal. É a liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade da imprensa, né? Uma imprensa que muitas vezes faz coisas até que nós não concordamos, mas se faz parte do jogo da liberdade, né? Se faz parte da democracia, nós precisamos respeitar. Apoiamos o nosso direito de dizê-las, né? Mesmo quando Sim. não concordamos. Sim, sem dúvida Jorge nenhuma. Seife, eu adorei falar com você, eu adoro esse sorrisão seu, acho uma parada. Eu via você muito nas lives do presidente, né? Você era frequente. Sim, trabalhávamos muito, né? Entregávamos muito, e o presidente, vem aqui contar na live. Aí eu ia todo bobo, né? Imagina, primeira vez que eu tinha ocupado um cargo público, o presidente e chefe de Estado, que eu já amava antes de conhecê-lo, fui convidado e poder estar do lado dele, demonstrando que o governo dele estava fazendo algo pelos nossos pescadores, pela nossa agricultura, era um orgulho muito grande, líder, era maravilhoso. E agora, como senador, farei muito mais para o nosso povo, para a nossa Santa Catarina, pelo nosso Brasil, e tenho certeza, ajudaremos muito o Brasil e as ideias que o presidente Bolsonaro defende, Deus, pátria, família, liberdade, respeito à Constituição, liberdade na economia, vamos preservar os costumes, as tradições judaico-cristãs, né, os valores ocidentais, né, e, enfim, é isso que eu vou defender lá no Senado, Leda. Vou te representar muito bem, viu? Muito obrigada. E vamos em frente. Vamos. Obrigada, Jorge Seife. Um beijo para você. Deus te até abençoe. A próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Se Deus quiser. Abração. Tchau, tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.